Já quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Para nós é uma honra estar com vocês. A gente ama o povo da Lapa. Eu falo que às vezes o Diego fala mais com o Thiago do que comigo. Então, sempre batendo papo, os dois ali. Conversa de barba, conversa de igreja, conversa da palavra. Eu falo, eu não tenho assunto de barba para falar com meu marido, né? Então, deixa eles lá. Deus é maravilhoso. E eu queria tratar uma palavra com vocês hoje. Com certeza não é a primeira vez que você vai ouvir sobre isso, nem a segunda, nem a terceira. E tá tudo bem, porque a palavra diz que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, amém? E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre lembranças, sobre trazermos à nossa memória algumas coisas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 8, junto comigo. Enquanto isso eu vou orar. Pai, muito obrigada por essa palavra, Deus. Muito obrigada porque o Senhor é bom e o Senhor nos assiste naquilo que nós precisamos. Eu declaro nessa noite a sua palavra caindo em solos férteis e ela frutificando, Deus, dando o fruto que ela precisa dar. Obrigada, Deus, porque a sua palavra fala com cada um aquilo que eles precisam ouvir de maneira objetiva, Deus, e de maneira específica para cada pessoa, que eles possam ser alcançados e que eles saiam daqui diferentes do que entraram, Deus, melhores do que entraram. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Você chegou lá em Marcos 8? Marcos 8:1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Os discípulos perguntam para Jesus: Da onde que a gente vai tirar comida para dar para todo esse povo? Eles estavam no meio do deserto, certo? Essa é uma pergunta óbvia de se fazer? Faz sentido? Você está no meio do deserto e perguntar: da onde que eu vou tirar esse monte de comida? Faria sentido. Seria óbvia se fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido. Se fosse a primeira vez que os discípulos estivessem com Jesus num deserto e acabasse o tempo e não tivesse onde comprar comida. Talvez, se fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido, a pergunta fosse óbvia. Mas é engraçado que Jesus já tinha feito multiplicação de pães antes, no deserto, através de pães e peixes. Em Marcos 6, você vai ver isso, que ele já tinha feito uma multiplicação de pães antes. Então, eu fico me perguntando, que cabeça de ovo desses discípulos, que simplesmente esqueceram que Jesus tinha feito uma multiplicação de pães e foram perguntar para Jesus de novo, mas da onde que nós vamos tirar comida para esse povo todo? Como assim? Que falta de memória. Que falta de consideração por aquilo que Jesus já tinha feito. Aí você vai ver na continuação do versículo 5. Vamos lá. Jesus lhe respondeu: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre os povos. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Pula para o 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, perguntou: Por que discorri sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido?
Tendo olhos não vês, tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. E de quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreenderam ainda? Cara, Jesus multiplicou o pão 2 vezes, certo? Marcos 6, Marcos 8. Jesus já devia estar, esse povo, não tô aguentando esse povo, não. Foi isso que ele fez? Não, ele falou, bora pro barco. Aí, eles começaram a ter fome lá dentro do barco. Aí, o que eles esqueceram de levar? Comida. Aí, eles pensaram, cara, a gente esqueceu de trazer comida, o que a gente vai comer? Mano, eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar 2 vezes para tantas mil pessoas comerem. E eles conseguiram desconsiderar completamente essa multiplicação. E eu acho engraçado porque, além de tudo, eles ainda estavam discutindo porque estavam sem comida. Tudo isso aconteceu, eles estavam dentro do barco discutindo porque estavam sem comida. E aí Jesus olha para eles e fala assim, não, vocês estão de brincadeira, né? Vocês não entenderam ainda? Será possível que vocês ainda não consideraram aquilo que eu tenho feito por vocês? Será possível que vocês estão vendo as coisas acontecerem, vocês estão vendo milagres acontecerem, vocês estão recebendo coisas e vocês ainda não estão considerando isso? E aí eu acredito que Deus está perguntando para alguns de nós isso hoje. Será possível que você ainda não está considerando tudo que eu já fiz por você, para você estar aí de mimimi pensando que você não vai alcançar aquilo que eu tenho preparado para você? Será possível que você ainda não está considerando tudo que eu já fiz por você? Ei, eu já te livrei de algumas enrascadas. Eu já te curei quando você estava doente. Eu já fui teu provedor quando te faltou comida. Não, mas Deus, daquela vez, deixa eu te explicar. Eu estava com dor de cabeça. E aí, beleza, o Senhor me curou de dor de cabeça. Mas sabe que agora, tem um parente meu ali, que ele está com câncer. Aí já não dá para o Senhor, meu Deus. Aí eu acho que é outro nível. Será que vocês ainda não consideraram o meu poder? Será que vocês ainda não consideraram que eu posso fazer do nada brotar aquilo que você precisa? Que eu sou o Deus que pode fazer todas as coisas? Mas sabe por quê que a gente não considera? A gente não considera porque a gente não é grato. E porque a gente não agradece, porque a gente não tem um coração grato, a gente esquece dos benefícios do Senhor por nós. E aí é fácil você estar passando por uma zica na sua vida e você falar assim, não, beleza, naquele momento até chegou dinheiro para eu fazer aquilo que eu precisava para pagar minhas contas. Mas agora, eu já errei de novo, eu já fiz aquilo. Ah, você acha que Deus vai me levantar outra provisão? Gente, os discípulos viram a multiplicação de pães 2 vezes, ainda conseguiram esquecer o pão da 3ª vez e Deus ainda foi lá, deu um ensinamento para eles e resolveu o problema. Ou vocês acham que eles morreram de fome naquele dia? Não, já cansei de alimentar vocês. Vocês que se virem agora, morram no barco. Foi isso que ele fez? Não. Nunca. Porque esse não é o nosso Deus. Você consegue lembrar? Pensa aí, na sua cabeça, vai. Não conheço a vida de vocês, mas pensa. Pensa numa enrascada daquelas, assim, lascada, que você já se enfiou alguma vez na vida. Pensa num problema que você entrou, numa zica que se levantou na sua casa, num trovão que bateu, numa chuva que tentou derrubar a tua casa, que você falou assim, meu Deus, essa agora aqui não vai mais. Lembrou dela? Você saiu dela. Que coisa! Deus te livrou dela. E você está aqui hoje e aquilo lá é só uma lembrança? É só algo que já passou? E a gente ainda não está considerando aquilo que o que ele ainda falou e ainda não aconteceu? E já livrou a gente de tantas. Já nos presenteou tantas vezes. Já nos deu tantas coisas tantas vezes. E a gente ainda vem com aquela conversa de que as coisas não acontecem para mim? Deus pergunta para você, você não viu ainda que eu estou com você?
Eu estou junto nessa. Já te provei que eu estou junto nessa. Eu estou do teu lado, eu sou teu amigo, eu te alimento, eu te dou provisão. Eu te livro da enrascada, eu te curo. Eu preciso que você se lembre disso. Para você se lembrar disso, você precisa considerar de onde eu já te tirei. Você precisa se lembrar aquilo que eu já fiz para você. Para que você ganhe força, para que você tenha material para trabalhar aquilo que você ainda vai receber do Senhor. Ou vocês já se esqueceram de tudo que Ele fez por você? Vou te dizer, se você já esqueceu, não tem problema não. Eu vim aqui para isso mesmo, que é para te lembrar. Eu vim aqui para isso mesmo, que é para chacoalhar a tua cabeça, que é para chacoalhar teu interior, até as memórias entrarem no lugar, você se lembrar daquilo que Deus já fez, você se lembrar de uma palavra que Deus já te deu, e você se agarrar aquilo com força de novo. Lembra do povo no deserto? O povo que Deus tirou do Egito para levar para a terra prometida? Eles estavam no deserto, certo? Aí eles estavam lá no deserto assim, obrigada, Senhor, por esse sol quente do deserto. Obrigada pelo vento frio que tem à noite. É assim que eles estavam? Não, né? Ai, Moisés tirou a gente lá do Egito e botou a gente aqui nesse deserto quente. E não tem comida. E não tem não sei o quê. Ai, a gente vai passar fome. Aí Deus fala, vocês vão passar fome? Então eu vou mandar maná do céu. Ah, estamos enjoados do maná. E não sei o quê, não sei o quê. Então eu vou mandar codorniz do céu, que é para vocês comerem carne, gostoso, para os carnívoros. E aí Deus ficava, olha, eu estou com vocês, eu vou mandar uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de sombra de dia, que é para vocês não se esquecerem do que eu tenho feito por vocês. Porque vocês só reclamam. A impressão que eu tenho é que vocês ainda não se lembram daquilo que eu fiz e do que eu prometi. Eu tirei vocês com uma promessa, quero levar vocês para uma terra prometida. Além de vocês estarem reclamando de terem saído, vocês ainda estão achando que não vão chegar. Porque eles falam que era melhor morrer no deserto. Aí eles falavam, aí Deus ficava tentando refrescar a memória deles, né? Gente, eu abri o mar vermelho para vocês passarem. Eu tirei vocês da mão de Faraó. Eu fiz isso por vocês, eu fiz aquilo por você. Fica firme, que vocês vão chegar na terra. Vocês vão chegar na terra, mas parem de murmurar. Sejam gratos pelo que eu já fiz para que eu consiga levar vocês onde vocês têm que chegar. Porque senão vocês não vão chegar em lugar nenhum. E eles chegaram? Porque eles não consideraram o que Deus já tinha feito para eles. Eles não consideraram as coisas boas que Deus já tinha feito por eles. E muitas vezes nós não estamos recebendo aquilo que Deus tem para nós, porque nós nos esquecemos das coisas boas que Deus já fez para nós. Agora é engraçado que a gente ativa a nossa memória com coisas ruins o tempo todo, né? Porque é só alguém falar de alguma coisa ruim que aconteceu, você já lembra do que aconteceu com você, com a sua tia, com a vizinha da sua tia. Não, porque fulano teve a mesma coisa. Porque fulano passou por isso. Não, porque menina, olha, eu estou passando uma luta. Porque a gente sempre quer supervalorizar os nossos, né? Porque o nosso problema é sempre maior que o do outro. O nosso buraco é sempre maior que o do outro. A nossa dor sempre dói mais que a de todo mundo. E a nossa dívida é sempre maior que a de todo mundo. Então a gente tem aquela tendência, né, de sempre lembrar da coisa ruim, mas da coisa boa. E eu acho interessante que a Bíblia está sempre trazendo coisas à nossa memória. Sempre nos lembrando de coisas que Deus já fez, para que a gente possa ter firmeza para chegar onde Deus quer que a gente chegue. E hoje eu gostaria que a gente tivesse ativado dentro de nós algumas memórias. Que você se lembrasse de quando você conheceu o Senhor e você descobriu que houveram pessoas que morreram para que a palavra chegasse até você. Quão grato a essas pessoas você é. Pessoas que deram a vida pelo Evangelho, para que hoje você estivesse sentado aqui nessa cadeira. Para que hoje você tivesse um futuro de eternidade com o Senhor. Quão grato, eu não conheço a história de ninguém aqui, mas quão grato você é aos seus pais, que quando você era criança te arrastavam para dentro da igreja. Porque você precisava receber a palavra. Quão grato você é aos seus pastores, aos seus líderes, que estão aqui semana após semana, alimentando vocês com comida que tem sustentado vocês até aqui. Que tem livrado você da morte.
que tem trazido vida para você, que tem trazido cura para o teu corpo, que tem trazido libertação para o seu casamento, salvação para a sua família. Quão grato você é a essas pessoas. O quanto você tem trazido isso à sua memória. Quantas vezes no seu dia você se lembra de quando a sua mãe te levantava de manhã para te levar para a escola? Às vezes ela nem te levava para a escola, ela te cutucava para você ir. Mas ela podia não fazer isso. Quantas vezes você acordou de manhã e seu café estava pronto para comer? Quantas vezes você ainda está vivendo isso hoje e não está sendo grata a Deus por isso? Quantas vezes você vem arrastado para a igreja e você vai, que saco, vou ter que vir para a igreja de novo, não aguento mais ir para a igreja. Ei, seus líderes, seus pastores, gastam tempo preparando uma palavra que alimenta vocês. Eles abrem mão de tempo com a família. Eles abrem mão de dinheiro. Eles abrem mão de coisas boas e lícitas que eles podiam estar vivendo, por amor, a trazer uma palavra que vai te trazer sustento. Quanto disso nós temos considerado? Quanto desse alimento precioso que nós temos recebido, nós temos considerado? Se você não tivesse conhecido Jesus, você estaria onde hoje? Que vida você estaria levando? Quem seria você se você não tivesse conhecido o Senhor? Quão grato você é à pessoa que te apresentou Jesus? Eu tenho uma amiga, ela se converteu, acho que ela devia ter uns 13 anos. Eu ouvi a história dela uma vez no carro e me impressionou, e talvez eu não conte direito, mas depois ela me corrige. Está sendo gravado também, né? Ela se converteu com 13 anos e foi para a igreja, aquele primeiro amor, feliz e contente. E quando ela foi se batizar, o padrasto dela ficou bravo, não quis que ela se batizasse e proibiu ela de ir para a igreja. Falou, não, para com essa conversa. A mãe dela cedeu ao padrasto dela e ela tinha uma amiga da escola, que era a amiga que tinha apresentado Jesus para ela. E ela ficou 1 ano sem poder ir na igreja. Sabe como que ela recebia a palavra? A amiga dela fazia anotação no culto e levava para ela na escola. O pastor pregou isso. A gente aprendeu sobre isso. E ela se sustentou firme na palavra, porque ela desejava, porque ela considerava a palavra que ela estava recebendo. E hoje essa menina é uma bomba. Hoje essa menina é poder de Deus. Hoje essa menina tem arrastado a família dela, tem levado amigos dela, tem enchido a igreja. Mas ela podia simplesmente, que saco, eu não posso ir na igreja, eu também não quero mais saber. Nem precisa ficar trazendo essa anotação para mim não. E a gente acha ruim de vir no culto. Quantas pessoas gostariam de estar sentadas aqui no nosso lugar ouvindo a nossa palavra? Quantas pessoas estão morrendo no mundo por falta de conhecimento da palavra que a gente tem? Talvez, eu não sei. Não era isso que você estava esperando receber aqui hoje. Mas eu quero ativar sua memória. Eu quero que você seja grato. Eu quero que você se apegue a isso, porque é isso que vai fazer a diferença nesse mundo. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ser relevante? Você quer fazer a diferença? Seja grato. Traga à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Mas traga também à sua memória as coisas que Deus já te disse que ainda vai fazer por você. A gratidão atrai as bênçãos do Senhor para nós. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e marcou minha vida, que ela fala assim, e se você amanhã acordasse somente com as coisas pelas quais você foi grato hoje? Você ia acordar com o quê? Faça uma reflexão. Aquilo que você agradeceu hoje a Deus, amanhã você acorda com. Aquilo que você não agradeceu hoje a Deus, você acorda sem. Você ia acordar com o quê? Você ia acordar cheio de bênção, provido, na sua cama quentinha, na sua igreja, debaixo de um guarda-chuva de bênção, tendo pessoas a quem recorrer para te ajudar no seu dia a dia, tendo uma palavra fresca, com cheiro de amor, com cheiro de salvação para você receber todo dia que você precisasse. Precisamos ser gratos. Precisamos ter isso na nossa memória todos os dias. Nós precisamos nos atentar. Existe uma nuvem de testemunhas
que estão ao nosso redor, esperando que a gente faça algo com aquilo que a gente recebeu. Esperando que a gente entenda que Deus tem coisas a cumprir nas nossas vidas. Que a gente não passe a vida lamuriando e reclamando e lamentando. Abre lá em Lamentações 3:20. Olha o nome do livro, Lamentações, de Jeremias. Lamentações 3:20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Não tem um mas aqui, mas pense, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias estava vivendo um cenário de caos aqui, de coisas horríveis acontecendo. Ele viu a destruição do seu povo e ele estava lamentando as perdas, lamentando o que tinha acontecido, e ele dizia: a minha alma se abate dentro de mim. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele continua dizendo aquilo que dá esperança para ele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada dia. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E ele começa a falar das coisas que ele decidia considerar. Eu decido considerar a bondade de Deus e não o que eu estou vendo. Eu decido considerar aquilo que eu já vi o Senhor fazer e não aquilo que eu estou passando. É impressionante como o discurso dele muda de um versículo para o outro. A minha alma está abatida, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança. E aí da boca dele começa a sair aquilo que vai dar esperança para ele. O Senhor é bom para aquele que espera nele. O Senhor é fiel. O Senhor é minha provisão. O Senhor é tudo que eu preciso. E a realidade do povo, depois se você ler a história, você vai ver que mudou. Ele considerou a palavra do Senhor para a vida dele. E nós temos tantas provas da fidelidade do Senhor na nossa vida. Nós temos tantas coisas aqui a nos lembrar que Deus já fez na nossa vida. Sabe, pessoas com quem você pode contar na sua vida hoje. Olha para o seu lado, você tem uma igreja. Você tem pessoas a quem você pode considerar. Você tem amigos a quem você pode chamar muitas vezes de mais chegados que irmãos. Você tem uma palavra que te garante que provisão chega para você todos os dias. Você tem uma palavra de um Deus que diz que já te curou de toda e qualquer enfermidade. Você quer mais provas da fidelidade do Senhor para com a sua vida? Deus é bom. Deus é fiel. Deus nunca te deixa. Deus nunca vai falhar com você. Sabe, se encha dessas lembranças, se encha de memórias que você tem, de vezes em que Deus foi bom com você, de palavras que Deus deu para você. Os discípulos aqui, eles sabiam que Jesus podia alimentar a multidão. Eles tinham visto Jesus alimentar uma multidão 2 vezes. Mas eles perderam a essência por não terem considerado o que Deus tinha feito. E sabe o que eles estavam falando dentro do barco, depois de terem visto 2 vezes multiplicação de pães para milhares de pessoas? Eles estavam falando de falta. Eles estavam falando de não temos pão. Jesus falando para eles, não se deixe contaminar pelo fermento dos fariseus, que só falam, mas viver que é bom nada. Bando de hipócritas que eles são. Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer. Fariseu diz que é o cara, mas é coisa nenhuma. Porque na hora do vamos ver, na hora do provar que conhece a palavra e viver a palavra que conhece, foge. Não seja como eles. E aí os manezão, crente que ele estava falando de fermento de pão, mas é que eu não tenho pão. Cara,
Como assim? Olha, se eu sou Jesus, eu já falo, vai, pula todo mundo desse barco. Pula. Não, vou arranjar outros discípulos, cara, não estou aguentando mais vocês. Só que graças a Deus eu não sou Jesus, amém? Senão eu já tinha morrido todo mundo. Aí o que Jesus faz? Fala, não, peraí, galera. Vamos lá. Vamos refrescar a memória de vocês. Eu preciso trazer alguma coisa à memória de vocês. Vamos lá. Eu acho que eu já multipliquei um monte de gente da primeira vez, não foi? Quantas pessoas que eu alimentei? Deixa eu ver aqui. 5.000. Nossa, e sobrou comida ainda? Quantos pães sobraram? 12.000. 12.000 cestos de pães sobraram. 12 cestos. Alimentei 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos. Meu ponto. Aí, da segunda vez, não sei, 4.000, e sobraram 7 cestos cheios de pães. É isso? Vocês estão falando de falta e eu estou falando de sobra. Eu alimentei 5.000, sobraram 12 cestos. Eu alimentei 4.000, sobraram 7 cestos. Falta? Vocês estão falando de falta? Ei, Jesus precisa entrar nessa conversa. Porque se você está falando de falta, está precisando de Jesus aí nesse assunto. Porque com Jesus sobra. Sobra saúde, sobra provisão, sobra amor, sobra amizade para você, sobra palavra cheia do poder. Com Jesus tem que sobrar. Se Jesus entrou na rodinha, o assunto tem que mudar. Se na sua casa o assunto está sendo alguma falta, bota Jesus na rodinha. Para ele te lembrar daquilo que ele já fez e daquilo que ele pode fazer na sua vida. Ele precisa ser o foco para que você possa viver o que ele tem para você. Bota Jesus na rodinha. Agora, eu acho engraçado, porque quantas vezes nós estamos em rodinhas, as pessoas estão falando alguma coisa, e a gente chega, e as pessoas estão falando alguma besteira, e o assunto não muda. Por quê? Porque nós não somos Jesus entrando na rodinha. Porque se a gente é Jesus entrando na rodinha, o assunto tem que mudar. Se o assunto é coisa errada e coisa negativa e você chega, o assunto tem que mudar. Nem que seja para falar, fica quieto que o crentinho chegou. Nem que seja para isso, meu filho, mas tem que mudar. Porque Jesus chegando na rodinha, a conversa tem que ser outra. E você é Jesus chegando na rodinha. Os assuntos têm mudado quando você tem chegado? E aí Jesus um dia pergunta para os discípulos, o que o povo está dizendo que eu sou? Quem que o povo está dizendo que eu sou? Uns dizem que você é profeta tal, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que é não sei o quê. Não, peraí, então tá, eu já entendi. Agora eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Vocês que andam comigo, vocês que já provaram do meu poder, vocês que já me viram em ação, quem vocês estão dizendo que eu sou? Um profeta, um agitador qualquer? Alguém legal com quem você quer estar perto? Qual é o seu ponto de vista sobre quem Jesus é? Porque quem você vê Jesus é quem você reproduz Jesus. O Jesus que você vê é o Jesus que você reproduz na sua vida. O Jesus que você considera é o Jesus que você multiplica. E você tem considerado as palavras que você tem recebido desse Jesus? A ponto disso se multiplicar por onde quer que você passe? Às vezes a gente fica tendencioso, como eu disse, a lembrar das coisas ruins. Muitas vezes é do nosso passado. A palavra fala em Salmo 103:1 que ele já se esqueceu das nossas iniquidades. Quem lembra delas é o diabo. Quem fica lembrando dos nossos erros e atacando a nossa cabeça é o diabo. E a gente insiste em considerar essas memórias. Eu falhei aqui. É engraçado que algumas coisas na nossa vida a gente vai até aqui. Aí você lembra que naquele lugar você falhou. E aí para você romper aquilo, existe uma dificuldade porque você não considera o tanto que você já andou até aqui. Porque se você considerasse que Deus te tirou dali e te trouxe até aqui, seria fácil você romper em mais um passo. Porque é só mais um passo. Mas porque a gente não considera tudo que a gente já andou, a gente não é grato a tudo que a gente já recebeu, a gente esquece a multiplicação do pão, a gente esquece a provisão que chegou, então a gente chega aqui e a gente trava. Porque faltou de novo aqui. E vou te falar, pode me chamar de carnal.
Várias vezes na sua vida vai acontecer isso. De você parar diante de um problema que pode ser uma falta, que pode ser um sintoma, que pode ser alguma coisa. E se aquilo te frear, você fica estagnado. Lembra do que Deus já fez. Considera a palavra que você já recebeu. E então você vai romper com aquilo e vai ser só mais uma vez. Só mais uma. A gente precisa valorizar, trazer a memória para que o nosso coração se encha de fé. Porque já aconteceu comigo, às vezes eu estou dentro de casa, uma vez eu precisava de provisão para alguma coisa, e eu falei para Deus, Deus, o negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro para isso, não sei o que eu vou fazer, mas eu não sei como te pedir mais isso, eu já te pedi, e assim, fui naquele dilema com Deus, né? E Deus falou para mim, assim, olha para sua casa. Olha para cada móvel da sua casa. Olha para sua geladeira, olha para o seu fogão, olha para o seu sofá. Olha para tudo isso que você tem. Quem foi que te deu? Eu falei, foi o Senhor. E por que agora eu vou deixar faltar? Por que essa conta eu não vou pagar? Eu falei para Deus, beleza, Deus, é o seguinte, então eu vou considerar o que o Senhor está me falando, vou me encher de fé e vamos ver no que vai dar. Era uma coisa que eu precisava pagar, só que eu precisava pagar ela efetivamente, acho que em 3 meses, ou 2, 3 meses depois. Mas assim, a gente fica aquela coisa agoniada, né? Porque para lembrar da coisa ruim é todo dia. Para lembrar da coisa boa, demora um tanto. E eu lembro que faltava ainda, não sei, 2, 3 meses para eu pagar, mas naquele dia, o dinheiro da minha conta chegou. Naquele dia, minha conta foi paga. Não foi paga nem por mim, que uma pessoa me pediu um boleto para pagar minha conta. Eu nem precisei esperar. A partir do momento que eu considerei, que eu enchi meu coração de fé, que eu entendi que eu precisava trazer à minha memória aquilo que me dava esperança, que eu precisava olhar para aquilo que Deus já tinha feito, para avançar em relação ao que Ele ainda ia fazer, foi rápido. Aconteceu na hora. Deus não brinca com a gente. Deus não é Deus de pegadinha. A gente brinca com Deus muitas vezes, mas Deus não. Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que Ele faz, Ele faz. Se Ele falou que Ele cura, Ele cura. Se Ele falou que Ele salva, Ele salva. Você está cansado de vir sozinho para a igreja sem sua família? Ele salva. Considere a palavra dEle. Viva a palavra dEle. Você vai ver a igreja cheia da sua família. Você vai ver toda a sua família te servindo com você. Você só precisa considerar a palavra que Ele já te deu. Considere. Não se esqueça. A palavra fala em Hebreus 2:1. Pega lá. Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra nos diz, nos apeguemos às palavras que nós já ouvimos. Segura firme naquilo que você já recebeu de Deus. O problema é que a gente quer chegar na igreja e ter revelação nova todo dia. A gente quer chegar na igreja e quer que o profeta aponte o dedo para nós e fale uma coisa nova para nós. Porque aquilo que ele já disse há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há um mês atrás, a gente já não considera mais. Aquilo lá já foi, eu quero novo. A palavra é a mesma. A Bíblia está sendo clara. Se apegue com firmeza à palavra que você já recebeu. Se apegue com firmeza às promessas que eu já te dei. Não se esqueça daquilo que eu já te disse. É bom receber palavras? É, mas o que você fez com as que você já recebeu? Você quer profecia nova? Legal, amém. É demais receber profecia. É demais receber uma direção de Deus. Mas você já cumpriu as que você recebeu antes? Você tem sido grato pelas coisas que Deus já fez para você antes? Porque a gente, com Deus, eu vou explicar, a gente não vai para o nível 3 antes de passar pelo 1 e pelo 2. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que a gente pode ficar 5 anos no nível 1 e Ele acelerar o processo de a gente chegar num nível que a gente deveria estar antes. Mas Ele nunca vai te jogar do 1 para o 10. Ele vai fazer 1, 2, 3, até chegar no 10. Mas Ele é tão bom que Ele acelera esse processo se a gente for lento. E é por isso que eu estou querendo dizer para você, não seja lento.
Não seja lento, para que você não fique parado e tenha que depois contar com as coisas sendo aceleradas para você. Desfrute de cada fase. Viva com intensidade cada nível. Viva com força cada nível que Deus tem para você. Não fique querendo pular lá para frente quando você não está considerando nem o que você está vivendo hoje. Você quer ser um grande pregador da palavra, mas você nem lê a Bíblia. Você quer ver paralítico levantado da cadeira, mas você não ora nem pela sua dor de cabeça, quem dirá pela do outro. Considere a palavra que você tem em mãos. Considere o Deus que você serve. Gente, Deus não é uma caixinha que está dentro da Bíblia. Deus é uma pessoa esperando relacionamento com você. Deus é alguém que te ama. Tira Deus do seu padrão. Vai você para o padrão de Deus. Seja aquilo que Deus preparou você para ser. Seja quem Deus te chamou para ser. Lembre-se. A palavra que eu tenho para vocês hoje é lembre-se. Lembre-se do que eu fiz por você. Lembre-se de onde eu quero te levar. Lembre-se de onde eu te disse que você vai chegar. Se eu te disse que você vai chegar, considere a minha palavra. Como eu estava falando para as meninas, em Gênesis, Deus disse para Sara, por acaso existe algo demasiadamente difícil para mim? Por que você está rindo do que eu falei para você? Eu te dei uma promessa e você ri de mim? Ei, não olha para você. Você não pode mesmo, mas eu posso. Considere o que eu estou te dizendo. Considere o que você está vendo. Considere a palavra que é ministrada. Receba aquilo como sendo para você mesmo. Não é para 2 ou 3, é para todo mundo. Honre as pessoas que gastam tempo para que você seja quem você é hoje. Honre tua mãe que lava a louça que você come, do prato que você come. Honre aquele que paga a tua faculdade. Se é você mesmo que paga a tua faculdade, honre o trabalho que você trabalhe com afinco, com dignidade. Honre. Seja grato. Isso abre portas. Isso acelera o tempo do cumprimento das coisas de Deus na sua vida. Porque Deus não vai dar pérolas para porcos. Deus vai dar para aquele que considerar. Posso te dizer? Não se preocupe. Se você considerar, vai acontecer. Se você considerar, se você seguir o plano, se você for grato, se você receber a palavra e praticar, receber e praticar, com gratidão, vai acontecer, não tem como dar errado. Deus é bom demais. Mas, Camila, eu já fiz tudo errado, já deu para trás, já zoou o plantão, já foi, e agora? Foca de novo. Deus não desiste. Volta lá naquele primeiro momento que você lembrava que Deus era seu pai, que você achava que Ele cuidava de você, que você sabia que Ele era a sua provisão. Volta para isso, sabe? Traz a sua memória. Hoje, assim, a minha oração mesmo é que sua mente seja destravada, para que sua mente seja liberada, para que você se lembre das promessas que Deus te deu, para que você se lembre de palavras que você recebeu lá atrás e esqueceu, que você se lembre de sonhos que Deus te deu, projetos que Deus te deu e que você enterrou, porque você achava que você não era capaz, porque você não considerou muitas vezes a palavra. A minha oração é para que você resgate isso dentro de você hoje, para que você honre tudo que você recebeu até hoje, para que você se lembre das autoridades que estão investidas sobre você hoje. Honre essas pessoas. Valorize essas pessoas que têm gastado tempo em te trazer alimento. Só se lembre dessas coisas. Não deixe o pecado do passado bater na sua porta. Se Deus jogou no mar do esquecimento, quem é você para lembrar? Se Deus já apagou os seus erros do passado, quem é você para lembrar? Quem é você para ficar trazendo à tona aquilo que Deus já disse que não quer mais que você lembre? Por que você vai fazer isso? Você gosta de sofrer? Você quer se mutilar? Eu não sei. O que a gente faz às vezes porque a gente fica pensando só nas coisas ruins, né? Ele se fez pecado para que você fosse justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Sabe, existem 2 vozes do seu lado o tempo todo. Uma que diz, eu estou com você, você vai conseguir, que é a voz de Deus.
E a outra, que é que diz, você não vai dar para nada, esquece isso, que é a voz do diabo. Esse é o papel do diabo. Ficar denegrindo você, falando que você não vai conseguir, falando que esquece, nada a ver. Não, você nem teve um pai e uma mãe que ficava acordando de manhã para levar leite para você, como ela falou. Tá vendo? Nem é para você essa palavra. Você nunca nem estudou numa escola particular. É? E quantas vezes sua mãe deixou de estar com você, seu pai deixou de estar com você para estar lá lavando o seu uniformezinho para você chegar limpo? Ter um teto para você morar, ainda que simplesinho. Eu me lembro, gente, meu pai foi embora de casa muito cedo. Eu me lembro de minha mãe chegar do trabalho, às vezes cansada à noite, ela ainda ia fazer comida que ela vendia, porque ela precisava levantar dinheiro para sustentar nós quatro. A gente é em 4 meninas em casa. Ela chegava do trabalho cansada, não dava muita atenção para a gente. Cara, mas era assim, impressionante. Ela conseguia trabalhar de madrugada, no outro dia ela acordava cedinho. Fazia café da manhã para a gente, fazia almoço para nós, que ela não ia ter como fazer durante o dia. Cara, ela pegava laranja, que ela tinha medo da gente mexer com faca, que a gente era pequena, ela deixava laranja descascada dentro da geladeira, para a gente comer vitamina C. Nunca estudei em escola particular. Nunca. Mas minha mãe estava lá sempre fazendo o que ela podia. Não posso te dar escola particular? Não posso. Mas eu via minha mãe lá se esforçando para ir pedir na papelaria papel para encapar nosso caderno. Porque ela não tinha dinheiro nem para comprar papel para encapar nosso caderno da escola. A gente ia de carona para a igreja, porque a gente não tinha como ir. Aí tinha uma amiga da minha mãe que ela tinha um Fuquinha. Aí ia no Fuca. A amiga da minha mãe e os 2 filhos dela, que eram um menino e uma menina. Minha mãe e nós 4. A gente ia. Deixa eu fazer as contas aqui. A gente ia em 8 dentro do Fuquinha para a igreja. Essa mulher levava e buscava a gente todo culto. E por causa disso eu cresci dentro da igreja. Eu cresci na palavra. Eu cresci aprendendo a amar o Senhor. Mas quantas vezes eu nunca cheguei nessa mulher e falei, obrigada, porque a salvação alcançou minha família por sua causa. Eu assumi a liderança dos jovens em Bauru, minha filha tinha 8 meses. Sabe o que é ser líder? É você estar em várias reuniões, é você abrir mão da sua família, é você abrir mão do seu lazer, é você abrir mão de várias coisas para estar lá cuidando da igreja, para estar lá dando seu sangue, para dar seu tempo, preparando palavra, estudando. Aí você chega na igreja, que saco, tem que ir na igreja de novo? Tem pessoas dando a vida por isso. Tem pessoas abrindo mão de... Minha filha está ali, ó, dormindo lá atrás, ó. Acho que está, né? Não estou nem vendo. Mas sabe por quê? Porque a gente decidiu considerar a palavra. Porque a gente decidiu entender que a palavra pode mudar a sua vida. Que a palavra pode mudar o destino eterno da sua família. Porque a gente decidiu entender que vale a pena investir em pessoas. Minha mãe fazia o que fazia, dormia 3, 4 horas da noite, porque ela entendeu que valia a pena se sacrificar para que a gente fosse alguém um dia na vida. Não tem dinheiro para dar escola, mas eu vou dar condições de vocês chegarem em casa e estudar. Vou deixar tudo pronto para vocês chegarem em casa e estudar. Pessoas hoje abrem mão das vidas delas para irem ser missionárias, sabe lá Deus onde? Para dormir no chão de terra. E a gente aqui no nosso conforto, reclamando porque Deus não deu tal coisa para a gente ainda. Porque a gente não considera a palavra que a gente recebe. É muito mais fácil reclamar. É muito mais fácil murmurar do que a gente não tem do que ser grato com o que a gente tem. É muito mais cômodo olhar para o que a gente não tem e não agradecer pelo que a gente tem. E aí a gente vira, sabe o quê? Consumidor da vida, consumidor da igreja.
Sendo que é muito mais profundo, gente. É muito mais profundo. Você acha que Deus quer realizar as suas coisas só por sua causa? Você acha que Deus quer cumprir teus sonhos só por sua causa? Deus vive por vidas. Ele quer que você seja pleno, sim. Ele quer que você seja feliz, sim. Ele quer que você seja salvo, que você seja feliz com a sua família, sim, porque você já foi salvo. Mas o propósito maior dele é que haja salvação na terra. E ele te dá todas as condições para que você seja a pessoa que vai levar mais pessoas para o céu com ele. Então, pelo amor de Deus, se lembre daquilo que ele já prometeu para você. Se lembre das coisas boas que você já viveu. Deus é um Deus bom, galardoador. Se você trouxer à sua memória aquilo que você tem para ser grato, facilmente vai ser fácil você se lembrar do seu futuro. Quando você for grato pelo seu passado, o seu futuro vai ser trazido à sua memória e as coisas vão acontecer para você. Você pode ficar de pé, por favor? Cauê, você pode ir lá tocar um pouquinho? Ungedor da unção. Sabe, eu queria ser uma pessoa que pega o microfone e faz shh, e todo mundo cai pelo poder. Tem uma palavra daquelas assim, sabe? Eu falo para o Diego, eu queria ser aquela pessoa que prega, eu imagino assim, tá. Mas eu falo, toda vez, assim, eu fico pensando, tá tudo bem, sabe? Não pense você que é fácil você chegar numa casa que não é sua e você trazer uma palavra dessa. Mas, sabe, considere. Porque se Deus está te trazendo essa palavra hoje, é porque é do interesse dele que você se lembre do que ele ainda vai fazer por você. É do interesse dele que você seja grato para que ele possa destravar coisas na sua vida. É do interesse do Senhor que você seja pleno. É do interesse do Senhor que você viva paz, alegria, abundância. É do interesse do Senhor manifestar o reino dele nessa terra. Aquele sonho que ele colocou em você lá atrás, é do interesse dele realizar. Não pense você que isso é coisa da sua cabeça. Foi o Senhor que te colocou. Foi o Senhor que te deu projetos. E por que você está enterrando? Por que você não está considerando que isso é capaz de acontecer na sua vida? Por que você está achando que para você não? Ei, sabe aquele problema? Hoje é só uma lembrança. Tem coisa mais gostosa do que você lembrar de uma coisa bem horrível, que hoje é só uma lembrança. Que você achava que você nunca mais ia sair daquela, e hoje é só uma lembrança. É só uma lembrança de algo que já foi. Sabe que Deus quer que você lembre agora do futuro que está te esperando. Feche seus olhos, feche seus olhos. Comece a vislumbrar. Comece a vislumbrar o seu futuro. Comece a se lembrar do seu futuro. Comece a trazer à memória o futuro que Ele já prometeu para você no passado. Comece a se alegrar pelos sonhos que Ele colocou dentro de você. Porque você sabe que Ele é fiel para cumprir. Porque Ele é um Deus bom. Considere, não seja como os discípulos de memória curta. Não seja como o povo no deserto de memória curta. Sabe, se eu pudesse fazer um desafio hoje, eu gostaria que você se lembrasse durante essa próxima semana de 3 pessoas que foram fundamentais na sua vida. 3 pessoas que te ajudaram a chegar onde você está hoje. 3 pessoas que te ajudaram a crescer. 3 pessoas que foram pessoas chaves para você estar aqui onde você está hoje. E eu gostaria que você chegasse nessas pessoas e dissesse para ela: você foi fundamental na minha vida. Você me ajudou naquele momento que eu precisava de ajuda. Eu só quero te dizer hoje, obrigada. Obrigada, fulano, porque no momento certo você foi boca de Deus para minha vida. Obrigada, fulano, por quantas vezes você ter deixado de comer para que eu tivesse comida. Às vezes como a gente era 4 meninas, né, e a gente era só com a minha mãe, né, que a gente não tinha o pai em casa. Então, às vezes, algumas pessoas da igreja faziam coisas gostosas, assim, pra gente comer, sabe? Levavam um docinho pra gente em casa.
Ou levava um lanche do Big Mac pra gente ir em casa, porque pra gente isso aqui era, tipo, imagina assim, um lanche do Big Mac pra gente. Hoje é caro pra caramba, né? Comprar 4. E eu lembro que às vezes a gente ia dar pra minha mãe e minha mãe falava, não, eu não tô com vontade. Mas é porque ela queria dar pra nós o prazer de desfrutar daquilo. Ela abria a mão para que eu pudesse receber. Quantas vezes as pessoas abrem mão de vir na igreja para que você possa vir? Não, vai você hoje, eu cuido da vovó. Não, vai você hoje, eu cuido de fulano. Não, eu só tenho dinheiro para só uma de nós ir de ônibus para a igreja hoje. Vai você. Comece a se lembrar desses cuidados de Deus com você. Pessoas que fizeram tantas coisas por você. Se lembre dessas pessoas. Mas faz uma coisa com essa lembrança que você está tendo. Honre. Honre essa lembrança, chegando onde Deus quer que você chegue. Não é só para você se lembrar e ser grato, não. É para você ser grato e dizer, eu vou honrar o que você fez por mim. Você vai ver eu chegando onde eu tenho que chegar. Mãe, você está se esforçando para pagar minha faculdade? Você vai ver. Vou me formar lá na frente, porque Deus falou para mim que eu vou ser uma grande pregadora dentro da faculdade. Vou tacar pau na palavra de Deus dentro daquela faculdade. Eu vou honrar seu esforço, mãe. Deus, eu vou honrar a palavra que você me deu. Eu vou honrar cada coisa que fizeram por mim. Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu vou honrar essa palavra que eu recebo dos meus pastores toda semana dentro da igreja. Ei, pastor, conta comigo. Conta comigo. Porque se tem algo que eu posso fazer para ser grato, a palavra que eu tenho recebido aqui é fazer a diferença por onde eu andar. É ajudar essa igreja a avançar. É ajudar isso aqui a crescer. Conta comigo, pastor. Conta comigo, Deus. O Senhor me disse que eu vou ser um grande pregador. Eu vou começar aqui intercedendo pelos meus. Eu vou começar aqui honrando os pregadores que eu tenho na minha casa. Eu vou começar aqui dando crédito à palavra que é ministrada. Porque eu vou querer crédito um dia também. A palavra de Deus diz, honra a quem honra. Honra a quem honra. Honre, considere.